Bom, vamos falar agora do projeto 4, Hidrodinâmica Estacionária em duas dimensões, da disciplina de Mecânica Clássica Computacional. E antes de eu apresentar o projeto, eu queria começar falando sobre como tirar derivadas numéricas, né? É muito comum, quando a gente está programando, né, em física computacional, que a gente tem uma função ah, que não tem uma expressão analítica, ela pode até ser que ela tenha, mas que a gente conhece essa função apenas em um conjunto discreto de pontos, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Pensando no exemplo unidimensional, a gente tem uma função de x, aqui em x, em que ela é conhecida em apenas um conjunto discreto aqui de pontos, né? Então, digamos que essa função faça algo desse tipo aqui, né? E uma coisa que a gente acaba tendo que fazer bastante nesses programas é tirar derivadas numéricas dessas funções que são conhecidas apenas num conjunto discreto de pontos, né? Então, vamos imaginar que entre dois pontos a gente tem uma separação h e que essa separação seja pequena, tá? Bom, o que a gente poderia fazer se a gente tivesse uma expressão analítica para essa função, né? A gente sempre pode fazer uma expansão em série de Taylor dessa função em torno do ponto x, né, mais uma quantidade pequena aqui, h. Né? Então, o que vai ser a série de Taylor dessa função aqui? Né? Ela vai ser f de x, mais h f' de x, mais h2 sobre 2 f duas linhas de x, e assim por diante. Né? Então, a gente pode sempre escrever a função, essa função sempre pode ser expandida em série de Taylor. Né? Se a gente está interessado numa expressão para a derivada numérica dessa função, relacionando com esses outros pontos que a gente tem dela, o interessante seria parar essa série aqui, jogar fora esses termos aqui de mais alta ordem, né, e expressar a derivada numérica simplesmente como, né, isolando esse termo aqui, ela vai ser aproximadamente f de x mais h menos f de x dividido por h. Né? O que está sendo dito aqui? Então, se eu quero saber a derivada nesse ponto que eu estou pintando de vermelho aqui, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a função nesse ponto, a função nesse ponto seguinte e essa distância h aqui, essa separação h aqui. Isso foi feito, né, considerando o ponto seguinte, mas eu poderia muito bem ter escrito a série de Taylor levando em conta o ponto anterior, ou seja, fazer uma expansão em f de x menos h, né, que vai ser muito similar a essa outra expansão que a gente fez aqui, só muda alguns sinais aqui dos termos com a derivada ímpar, e, novamente, jogando fora esses termos de mais alta ordem, a gente pode isolar esse f' de x e ter uma expressão também para a derivada numérica, agora em termos do ponto que a gente está, que eu estou pintando agora aqui de roxo, e o ponto anterior. Bom, para fazer isso, nos dois casos, né, eu tive que jogar fora esses termos com h quadrado para frente. H tipicamente é uma quantidade pequena, então isso não é uma, uma aproximação. Mas será que tem algum jeito da gente ter uma expressão mais precisa para essa derivada? Ou seja, que eu incluo esses termos já com ordem h quadrado e só preciso jogar fora termos com h ao cubo? Sim, é possível, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essas duas séries de Taylor que eu escrevi no slide anterior e subtrair uma da outra. Por que subtraindo uma da outra, a gente vai conseguir uma expressão mais precisa, né, para a derivada? Ambas expressões, né, tanto quando a gente faz a expansão em x mais h e x menos h, elas aparecem aqui o mesmo termo com h quadrado. Né? A expansão em h quadrado, o termo que aparece é o mesmo. O que difere são esses termos aqui de ordem ímpar. Então, se eu subtrair uma para outra, uma da outra, não é que eu preciso jogar fora os termos com h quadrado. Eles vão cancelar exatamente. Né? Então, olha o que acontece quando eu subtraio uma da outra. Eu fico com esses termos com a derivada em ordem ímpar aqui apenas.
E daí, para eu escrever uma expressão para derivada primeira, eu só preciso jogar termos com h ao cubo e ordens superiores, né? Daí, isolando aqui a derivada, a gente tem essa expressão aqui para a derivada numérica, que está me dizendo. Se eu quero saber a derivada numérica num ponto x, né, então vou fazer a figurinha aqui de novo. F de x, x. Então, se eu quiser saber aqui nesse ponto, basta eu saber a função no ponto seguinte e no ponto anterior, e com isso eu consigo escrever uma expressão para f' que é mais precisa do que aquelas que eu escrevi nos slides anteriores. Note que muitas vezes a gente é obrigado a escrever aquelas expressões dos slides anteriores, porque o que acontece? Imagina que esse ponto aqui ele esteja numa borda, ele seja o último ponto que eu tenha dessa função. Não vai ter um ponto seguinte aqui para eu utilizar essa expressão aqui. Então, eu sou obrigado a utilizar aquela expressão do slide anterior. Da mesma forma, eu posso estar na outra borda, na borda aqui da esquerda, de tal maneira que eu não tenho um ponto anterior para usar nessa expressão aqui. Então, eu sou obrigado a utilizar aquela outra expressão do slide anterior, né? Então, resumindo, para a gente tirar a derivada numérica de uma função que a gente conhece em um conjunto discreto de pontos, essa alternativa aqui que eu estou mostrando é uma das mais convenientes e precisas. Porém, ela não funciona nas bordas. Nas bordas, a gente tem que usar essas outras duas expressões que eu coloquei aqui nesse slide. Certo. Então, esse é um pré-requisito para eu conseguir apresentar esse projeto 4. Né? Eu falei da primeira derivada numérica, tem situações que a gente está interessado na segunda derivada numérica. E para isso, basta a gente reaproveitar aquela série de Taylor que eu escrevi anteriormente e, ao invés de subtrair, agora eu vou somar essas duas séries de Taylor. Por que eu vou somar? Porque olha aqui o termo com a derivada primeira, né? Se eu somar essas duas expressões, ele vai cancelar exatamente. Então, o que acontece, né? Se eu somo essas duas expressões, eu tenho aqui a segunda derivada numérica, a segunda derivada, desculpa. Eu posso jogar fora esses termos de ordem superior, porque h vai ser uma quantidade pequena. E isolando a segunda derivada, eu tenho uma expressão em que eu consigo tirar a segunda derivada numérica a partir do meu conhecimento da função no ponto seguinte e no ponto anterior. Então, essa é a segunda uma possível expressão para a segunda derivada numérica. Nesse projeto, a gente vai tratar do que a gente chama de equações diferenciais parciais, né, EDPs. Aqui eu escrevo uma equação diferencial parcial de segunda ordem genérica, né, em que eu coloco possíveis derivadas aqui parciais com relação a duas variáveis, x1 e x2, e eu coloco coeficientes na frente de cada termo aqui, e esses coeficientes está entendido que eles podem depender de x1 e x2, tá? Se a gente pegar essa quantidade aqui, b² menos 4ac, ela pode ser usada para classificar quais são tipos de equações diferenciais parciais. Se essa quantidade for menor que zero, elas são ditas elípticas, né? Exemplos: esse projeto que a gente vai tratar, a equação de Poisson, a equação de Schrödinger independente do tempo. Essa quantidade também pode ser maior que zero, né? Como é o caso, por exemplo, da equação de onda. E essa quantidade pode ser zero, né? Exemplos desses tipos de equação são a condução do calor de uma barra e a equação de Schrödinger dependente do tempo. Por que eu estou falando isso? É porque cada classe aqui de equações diferenciais parciais tem métodos que podem ser usados para resolvê-las, né? Então, obviamente, nesse projeto a gente vai estar interessado nessa classe de métodos para resolver equações elípticas, né? E qual que vai ser a nossa estratégia nesse projeto? A gente vai discretizar a equação que a gente quer resolver, ou as equações que a gente quer resolver, em pontos da rede. Então, a gente vai introduzir uma rede de pontos discretas
E ao fazer isso, a gente vai transformar essa equação, essa EDP, em um conjunto de equações de diferença. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer nesse projeto. A referência para esse projeto é o livro do Kunin, que eu coloquei na apresentação do curso, em particular o capítulo 6, Elliptic Partial Differential Equations. Tá? Então, eu vou começar com um caso particular, tá? Que, em 2 dimensões, que seria esse tipo de equação elíptica, EDP elíptica, né? Vocês veem que aparece a derivada segunda com relação a x, a derivada segunda com relação a y, de uma função φ. Essa função φ, obviamente, depende de x e y. E se o lado direito aqui da equação fosse zero, a gente diria que essa é uma equação homogênea. Nesse caso particular, eu estou considerando um termo aqui de fonte, né? Por isso S, source do inglês, que depende da posição x, y. Essa equação por si só não define um problema para a gente resolver, né? Além dela, a gente precisa de condições de contorno, né? Quais são tipos de condições de contorno, né? Tem as condições ditas tipo de Dirichlet, que a gente escolhe uma curva fechada no plano XY, onde a gente sabe o valor, né? Então, essa curva fechada podia ser essas fronteiras, esse quadrado aqui de lado 1, podiam ser essas curvas que eu estou desenhando aqui dentro do quadrado, e basta a gente falar, então, qual que é o valor da função nessas curvas fechadas. Isso seria um tipo de condição de contorno. Também tem a tipo de condição de também tem condições de contorno de Neumann, né? Em que o que a gente especifica não é o valor da função, mas sim da derivada de φ na direção normal a uma superfície, né? Então, a gente poderia, em vez de falar o valor nessas curvas aqui que eu desenhei, a gente poderia falar o valor da derivada na direção normal. E, claro, a gente sempre pode misturar essas coisas. Eu poderia, por exemplo, dizer qual que é o valor de φ nessas curvas que eu desenho aqui dentro desse quadrado e da derivada na direção normal no quadrado em si, né? Então, isso seriam as condições de contorno mais essa equação, daí eu realmente estaria colocando um problema para resolver, um problema bem definido. Como eu falei, nossa estratégia vai ser discretizar o espaço. Então, a gente vai colocar uma malha aqui de pontos e essa malha vai cobrir essa região de interesse nesse plano XY, né? Por simplicidade, não é um requisito, mas eu estou colocando um espaçamento uniforme nas 2 direções. Então, a distância entre 2 pontos aqui dessa malha, 2 pontos qualquer aqui, vizinhos, né, é h, tanto na direção x como na direção y. Né? Estou criando uma rede de pontos n por n, então tem n pontos na direção x, n pontos na direção y. E com isso a gente dá um rótulo IJ para os pontos. I vai correr nos pontos na direção X e J vai correr nos pontos na direção Y. Né? E daí, aquela equação que eu escrevi no slide anterior, que é essa equação aqui, ela vai ser discretizada nessa malha. Segundo, como aparece aqui a derivada segunda, a gente vai fazer isso segundo aquela nossa discussão no começo da aula. Né? Então, eu vou substituir essa expressão para a derivada segunda de x por aquela expressão numérica que a gente deduziu. Para x, temos a derivada segunda em y, eu faço a mesma coisa aqui para y, e eu estou usando essa notação que φ está sendo escrito em cada ponto da rede, e o primeiro índice denota a direção x e o segundo a direção y. Né? Então, a derivada segunda com relação a x, note que o que está variando aqui é esse primeiro índice. Né? Então, para saber a derivada segunda no ponto i, eu preciso saber a derivada, o valor da função no ponto i mais 1, no ponto i e no ponto i menos 1. Como essa derivada é só com relação a x, note que eu estou mantendo o índice com relação a y fixo. Né? Então, essa é uma derivada segunda com relação a x. Similarmente para y. Né? Aqui, quando a gente toma a derivada segunda com relação a y, o primeiro índice está fixo, porque esse é o índice com relação a x. E o que está sendo variado é o segundo índice, que é quem representa a variação em y. Né? E do mesmo modo que a gente discretizou φ, né, o termo na direita da equação, aquele termo de fonte,
também vai ser discretizado e a gente precisa falar qual que é o valor dele em cada ponto da rede. Por isso, esses dois índices I e J. Falando um pouquinho mais dessa discretização, né? Então a gente chegou à conclusão que a gente precisa escrever uma equação desse tipo. A gente pode usar uma notação um pouquinho mais compacta para descrever esse problema, em que eu vou passar o H cortado para a direita aqui, e eu vou definir esses operadores aqui, que eu vou chamar operadores de diferença. Tá? E como que são esses operadores de diferença? Né? Então, a derivada segunda com relação a x, que eu estou denotando aqui por estar escrevendo um i aqui, né, está relacionada com aquela derivada numérica segunda que a gente deduziu, né, e similarmente para o y. A informação aqui é a mesma, é só uma notação mais compacta para a gente escrever menos. Tá? Note que se a gente escrevesse todas essas equações para todos os pontos i e j aqui dessa rede, né, a gente teria um sistema linear de equações, do tipo uma matriz M multiplicando um vetor φ é igual aos S's aí, S e J. Né? O que acontece ao escrever isso dessa forma matricial? Né? Para um número muito grande de pontos da rede N, né? Então, se a gente escolhesse uma dimensão muito grande de pontos, essa matriz seria muito grande e isso seria impraticável. Agora, o que acontece? Note que aparece aqui o i mais 1 e i menos 1, ou seja, essas coisas estão acontecendo só levando em conta esses vizinhos. Né? Então, o que acontece? Essa matriz M ela vai ser o que a gente diz esparsa, ela vai ter muitos zeros. Né? Então, a seguir, a gente vai ver uma alternativa que explora esse fato dessa matriz M ser esparsa, de ter muitos zeros. Vamos começar pelo caso 1D, né, onde aqui eu estou escrevendo simplesmente essa equação aqui, né, que só tem essa derivada segunda em um termo de fonte. Ao discretizar, né, conforme a gente fez nos slides anteriores, a gente chega nessa equação aqui e vamos empregar alguma condição de contorno que a gente saiba qual é o valor nessas bordas. Né? Então, a gente sabe qual que é o valor e está fixo, por exemplo, o valor de φ0 e φn menos 1, de tal forma que a gente só precisa descobrir quem que é o valor de φ nos pontos i igual a 1, 2 até n menos 2 aqui dentro. Né? Eu poderia muito bem, nessa equação aqui, isolar φ e escrever uma solução. Por que eu coloco aqui solução entre aspas? Porque essa solução, na verdade, né, eu estou escrevendo o valor de um ponto aqui, dependendo dos pontos vizinhos. Então, ela não é uma solução de fato, porque eu precisaria saber, a priori, φi mais 1 e φi menos 1 para saber quem é φi. Né? Mas isso daqui dá uma estratégia para a gente resolver nosso problema. Né? Se a gente começa com um chute inicial dessa função φi em todo espaço, tal que é compatível com essas condições de contorno, eu sempre posso achar um valor melhor para o φi fazendo essa operação aqui. Né? Então, esses pontos aqui inicialmente eu chutei, eu vou correndo a minha rede e fazendo atualizando os valores de φi baseado nesses vizinhos. Então, eu começo com um chute e eu vou iterativamente fazendo isso, trocando o valor de φi por esse valor aí que depende dos vizinhos. Né? E esse é o chamado método de Gauss-Seidel. Né? Eu começo com esse chute inicial, eu vou correr a rede substituindo o valor de φi por esse valor melhorado, dado por essa expressão aqui, e eu vou fazer isso para todos os pontos da rede, muitas vezes, até que esses valores atinjam uma convergência, até que o meu resultado não mude mais. Né? Quando eu tiver feito isso, eu vou ter realmente achado a solução do problema. Essa é uma maneira de fazer. Né? Uma maneira que pode ser melhor, né? E para investigar, né, essa convergência desse método que eu acabei de falar, ao invés de fazer esse chute melhorado do jeito que eu estou fazendo aqui, né, vamos considerar uma combinação linear do valor antigo que eu tinha para esse φi
e esse valor novo dado por essa estratégia aqui, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente faz isso considerando, né, um φ linha que eu estou escrevendo aqui, que ele contém uma porção do φ antigo, né, 1 menos ômega do φ antigo, então estou introduzindo esse parâmetro novo, ômega, e uma porção relacionada exatamente com aquele φ novo tal qual a gente estava escrevendo antes, né? E esse ômega, ele controla o que a gente chama de taxa de relaxação, né? Se ele for menor que 1, a gente vai estar fazendo o que é chamado de super relaxação. Se ele for maior que 1, a gente está fazendo sub-relaxação. Se ele for exatamente igual a 1, vai ser exatamente o procedimento que a gente estava fazendo antes, né? E na referência, se quiser, vocês podem dar uma olhada, né? É possível mostrar que para esse ômega entre 0 e 2, a energia não aumenta, tá? E ao fazer isso, a gente pode investigar a convergência e, variando esse parâmetro ômega, a gente pode obter uma convergência mais rápida ou mais devagar, né? Isso a gente tem que variar para ver, do que se a gente simplesmente empregasse ômega igual a 1, igual a gente estava fazendo antes, tá? Essa discussão toda aqui que eu fiz foi feita em uma dimensão, ela também vale para 2 dimensões, e aqui eu estou colocando como que ficaria a expressão em 2 dimensões, porque nesse projeto a gente vai trabalhar em 2 dimensões, tá? Então, vocês vão ver que a única diferença aqui é que entra, além da derivada em x que a gente estava considerando no caso unidimensional, que seriam esses termos aqui, vai entrar também a derivada em y, tá? Então, agora a gente está em condições de realmente discutir o que vai ser esse projeto 4, que vai ser um projeto de hidrodinâmica estacionária em 2 dimensões, né? A descrição da dinâmica de um fluido, né, é um problema muito rico e também muito difícil de resolver e eles podem ser abordados, essa classe de problemas pode ser abordada computacionalmente, né? A dificuldade vem da não linearidade das equações, que vai produzir fenômenos complexos, como é o caso, por exemplo, de turbulência. Então, nesse projeto, a gente vai utilizar essas técnicas de relaxação que a gente acabou de discutir, né? A gente vai considerar o estado estacionário de um fluido viscoso, incompressível, e ele vai ter uma velocidade v0 inicialmente e vai passar por um obstáculo, tá? Então, é essa figura que eu estou colocando aqui. Então, vai ter um fluido incidindo com uma velocidade v0 e a gente tem esse obstáculo retangular. Esse objeto ele é invariante por translação na dimensão perpendicular ao fluxo, né? Então, seria essa direção que está saindo ou entrando na tela. Então, ele tem uma solução não trivial apenas em 2 coordenadas, x e y. Por isso, a gente vai tratar todo esse nosso problema aqui do projeto 4 apenas no plano x, y, né? E qual que é a secção desse projeto, né? A secção desse obstáculo desse projeto é um retângulo de dimensões 2w e t, tal qual está desenhado aqui na figura. Então, esse vai ser o sistema que a gente vai estar interessado em tratar nesse projeto. Para descrever o fluxo de um fluido viscoso, a gente precisa de 2 campos, né? A gente precisa da densidade de massa, que eu vou chamar de ρ, e um campo vetorial, que é a velocidade que eu vou chamar de v. Estou escrevendo em negrito para denotar que é um campo vetorial, tá? Então, a gente tem esse conjunto de 2 equações que a gente precisa resolver, né? O que é a primeira equação? A primeira equação simplesmente é a equação da continuidade, né? E a segunda equação é simplesmente consequência da conservação de momentos nesse fluido, né? E o que essa segunda equação está falando para a gente? É que a velocidade pode mudar como consequência da convecção, que é esse termo aqui, variações espaciais da pressão, né, e forças viscosas, né? Onde esse nu que eu estou escrevendo aqui é a viscosidade cinemática do fluido. A gente vai considerar um exemplo mais simples nesse projeto, para poder tratar, né, de forma mais fácil. E a primeira coisa, a gente vai considerar um estado estacionário, né? Então, a gente supõe que esse fluido está correndo há um bom tempo, né, ao redor desse obstáculo e atinge um estado estacionário, né? E qual que é a implicação disso? É que as derivadas temporais são nulas, né? Esse fluido vai ser incompressível, né? Isso daí, por exemplo, se fosse água, não é uma aproximação falar que é um fluido incompressível.
e a consequência é que o ρ é constante, né? Então, aquele parzinho de equações fica aqui numa forma mais simplificada. Nessa área, né, de dinâmica dos fluidos, é muito comum a gente chamar as componentes da velocidade em x e em y de u e v, tá? Então, u e v nada mais seriam o que em outras áreas a gente poderia chamar, por exemplo, de vx e vy. É apenas uma notação da área, né? Então, escrevendo esse parzinho aqui de equações de cima nessa notação, né, em duas dimensões, a gente tem essas três equações aqui, tá? A gente vai trocar essa velocidade em x e em y, né, que é u e v, por outras duas quantidades que são mais fáceis de tratar, aqui, não mais fáceis, mas convenientes de serem tratadas nesse formalismo. E a primeira delas, eu vou chamar aqui de psi, chamada função corrente, do inglês string function. E derivadas em y e x dessa função corrente podem ser relacionadas com a componente x e y do campo de velocidades do fluido. Tá? E qual que é o significado físico dessa string function, né? A velocidade é tangente a uma curva com valor constante de psi. Então, se a gente desenhar curvas com valor constante de psi, a velocidade vai ser tangente a ela, né? E matematicamente, né, é descrito por essa equação aqui, isso que eu falei, né? E velocidades com valores e curvas com valor constante de psi são chamadas linhas de corrente, tá? Uma outra quantidade, né, que também é conveniente a gente trabalhar é a vorticidade, que ela está relacionada com a rotação do fluido, né, o aparecimento de vórtices, esse tipo de coisa. E a vorticidade é definida em função de derivados com relação a y e x, das componentes x e y aqui do campo de velocidade do fluido, né? Voltando lá naquelas equações, a gente consegue ver, né, que essas duas quantidades, psi e zeta, né, a função corrente e a vorticidade, elas estão relacionadas por essa equação aqui. Com um pouquinho mais de álgebra, a gente também consegue derivar uma equação para zeta aqui, relacionando zeta e psi e a viscosidade cinemática. Tá? Como a gente discutiu no começo da aula, nossa estratégia para lidar com esse tipo de equação diferencial parcial elíptica é discretizar o espaço e aplicar aqueles métodos que a gente conversou antes, né? Então, aqui eu estou reproduzindo as duas equações que a gente precisa resolver. Vamos considerar uma rede retangular de pontos. Então, ela vai ter um número diferente de pontos nx e ny nas duas direções. E o espaçamento, tanto na direção x como na y, vai ser constante, aqui, h. Né? Novamente, eu vou usar os índices i para denotar a direção x e j para denotar a direção y. E o que acontece? Por simetria, a gente precisa apenas da solução na região com y positivo, né? Então, a princípio, a gente teria essa placa aqui na região de y negativo, mas dá para notar que se a gente espelhar essa região de y positivo para o y negativo, a gente vai encontrar, se a gente tiver a solução, né, nessa região de y positivo e espelhar para y negativo, a gente encontra a solução no espaço todo. Então, para economizar nosso poder computacional, aí a gente vai fazer essa solução só em uma região. Aliás, isso é uma coisa muito comum em física computacional, ou em física em geral, como vocês sabem, que é aproveitar as simetrias do problema para reduzir o tanto de cálculo que você tem que fazer, sejam isso em expressões analíticas, seja isso utilizando um computador, tá? Um pouco sobre as unidades que a gente vai aplicar nesse problema, né? Lembrando que, por exemplo, nos projetos 2 e 3 a gente usou um sistema de unidades conveniente para descrever as coisas. Um sistema de unidades convenientes, nesse caso, é expressar distâncias em unidades de h. Velocidades a gente expressa em unidades de V0, né? A velocidade incidente do fluido aqui.
qual que é a consequência? Outras coisas que têm dimensão no nosso problema, a gente tem que ver quais que são as dimensões que essas coisas vão tomar, né? A função corrente, ela vai ter unidade de V0H e a vorticidade de unidade de V0 por H. Tá? Isso é fácil verificar, basta voltar nos slides onde eu defino essas quantidades. Reproduzo aqui de novo as equações, e daí a gente faz aquela discretização tal qual a gente conversou, né? Aqui eu estou usando aquela notação compacta de operadores de diferença, né? Mas isso aqui está essencialmente falando que para a gente calcular essas derivadas segundas, a gente precisa saber a função naqueles 3 pontos, lembra? O ponto anterior, o ponto que eu estou e o ponto seguinte. Definindo um operador de primeira diferença, né, que estaria relacionado aí com a derivada numérica, a primeira derivada, né, escrita numericamente, essa segunda equação aqui também pode ser escrita nessa notação de operadores de diferença aqui. Onde note que eu defini essa quantidade R aqui, que é chamada de número de Reynolds na rede, que é dado aqui por essa combinação aqui da velocidade do fluido incidente, do espaçamento da rede e da viscosidade nu. Né? E ele é uma medida dessas forças viscosas, ou alternativamente, é uma medida, né, da velocidade incidente aí do fluido. Né? Ele está relacionado com o número de Reynolds físico, que eu estou chamando aqui de RE, por essa quantidade aqui, que daí leva em conta essa dimensão W aqui, desse obstáculo. Tá? Tal qual a gente discutiu no começo dessa aula, né, não basta escrever as equações diferenciais parciais que eu quero resolver. Eu preciso saber quais são as condições de contorno para poder resolver esse problema. Né? E aqui tem uma figurinha, né, que a referência, né, o Kuhn escreve aqui graficamente as diversas regiões, e as diversas regiões aqui do problema, que a gente vai escrever as condições de contorno, elas podem ser divididas em 3 categorias. Né? A e E, então essa região A aqui e essa região E aqui, estão relacionados com aquele eixo de simetria. Né? Lembrando que esse problema tem a simetria que a gente está explorando. Né? A gente também tem as fronteiras com o resto do fluido, né? Que seriam as regiões F, G e H. Né? Então, essas são as fronteiras com o resto do fluido. E a gente também tem as fronteiras entre o fluido e a placa, que são as regiões B, C e D. Tá? Ao trabalhar com esse problema, é interessante a gente também considerar qual que seria a solução livre, né, desse problema, e onde livre eu estou querendo dizer se não tivesse a placa, se não tivesse o obstáculo. Né? Então, a velocidade em x, né, que a gente está denotando por U, seria simplesmente V0 no espaço inteiro. A velocidade em y ia ser nula, a gente só ia ter a velocidade em x. E olhando as definições de função corrente e vorticidade, vocês iam chegar à conclusão que a função corrente seria simplesmente V0y. Na verdade, você até poderia colocar uma constante aqui, mas essa constante não é importante, então a gente simplesmente pode colocar ela igual a 0. E teria a vorticidade sendo nula. Tá? Então, vamos olhar essas condições de contorno para cada uma dessas regiões. Né? Primeiro, vamos olhar essa região A, B, C, D, E. Né? A e E, que a gente falou, né, estão relacionadas com esse eixo de simetria, elas são linhas de fluxo. Né? Então, psi tem um valor, a função corrente tem um valor constante nelas. Na verdade, toda essa região, toda essa curva A, B, C, D, E, né, é uma única linha de fluxo, porque a derivada na direção normal dela é 0. Né? Então, a gente pode escolher um valor constante de φ para toda essa região. Né? E, por conveniência, vamos escolher φ igual a 0. Tá? Então, esse é o valor de φ em toda essa região ABCD. Nessas regiões A e E, né, pela simetria do problema, a gente consegue ver que a vorticidade é 0. Né? Essa região F é a face da onde está vindo o fluido. Né? Então, o que a gente sabe?
a gente sabe que a velocidade na direção y, né, ou seja, o v tem que ser zero, né? Então, a gente sabe que a derivada de psi com relação a x tem que ser nula e que a vorticidade tem que ser zero. Então, essas são as condições de contorno para a região F. A região G, desculpa, se ela estiver longe o suficiente, né, é como se o fluxo voltasse a ser livre, né? Se eu estou longe o suficiente desse obstáculo, é como se o fluxo estivesse livre, né? Então, o fluxo livre é o que a gente conversou no slide anterior. A velocidade em x é v0 e está relacionada com a derivada do psi com relação a y. E a vorticidade tem que ser nula. Tá? Para a direção H, a gente vai aplicar a condição de contorno que nada muda além da fronteira, né? Qual que é a consequência em traduzir isso de palavras para equações que nada está mudando além dessa fronteira? É que a derivada tanto de psi com relação a x como de zeta com relação a x precisa ser nula. Tá? Então, essa é a condição que a gente vai aplicar na face H aqui. Em C, né? Então agora é a primeira vez que a gente vai discutir a fronteira do fluido com a placa. Então essa discussão vai valer para C, mas para B e D também, tá? Em C, para a função corrente, a gente pode fazer uma expansão em série de Taylor aqui para ela, tá? Em algum ponto eu já falei, então a gente já sabia que a velocidade normal com relação a C é zero, né? Lembrando que psi é uma linha de corrente, a mesma linha de corrente de ABCDE, né? Isso é equivalente a dizer que, né, então a gente tem um fluxo viscoso em que V vetor nesse contorno aqui da placa é zero, né? E a consequência é que, por exemplo, o U é zero, então del Y, del psi, del Y é zero, né? Então, esse primeiro termo, esse segundo termo aqui da expansão em série de Taylor, né? Del 2 psi, del y2, né, que é o termo que a gente precisa para escrever esse último termo aqui da expansão em série de Taylor, né, ele está relacionado com del u, del y, que nada mais é do que zeta. Né? Então, com isso a gente consegue escrever essa condição de contorno tanto para a função de corrente como para zeta aqui. Né? E nas faces B e D dessa placa, né, a gente tem condições análogas à superfície C. A diferença é que agora a gente não quer analisar essa expansão sendo feita na direção Y, mas a gente quer fazer ela na direção X. Por isso que o que aparece aqui são as variações nesse índice I. Né? Então, com isso, a gente completa o conjunto de condições de contorno que a gente precisa em toda essa região da placa. Só sobra uma coisa, né? Sobra o problema da ambiguidade, né? Toda vez que a gente tem um encontro de duas regiões, a gente tem uma ambiguidade em qual condição de contorno empregar, né? E isso eu vou deixar para vocês investigarem no projeto, nas diversas quinas aí, em que há encontro de condições de contorno, para vocês investigarem o que é mais interessante que seja feito em cada uma dessas quinas, tá? Então, deixa eu dar uma ideia geral o que vai ser o programa para resolver esse problema. Né? Então, o que a gente vai querer fazer? A gente quer resolver iterativamente essas equações elípticas não lineares acopladas que a gente escreveu para a função corrente para a vorticidade, psi e zeta. Como que a gente vai resolver iterativamente? A gente vai resolver utilizando aquela relaxação e o método de Gauss-Seidel que a gente discutiu. Né? A gente precisa de um chute inicial. Né? Um bom chute inicial, ou melhor, um chute inicial, seria escrever psi e zeta se a gente tivesse na ausência desses obstáculos, aquele caso livre que eu comentei. Né? Tendo escrito um chute inicial, a gente pode relaxar primeiro uma quantidade, impor as condições de contorno e fazer o mesmo para outra. Então, isso seria uma iteração desse método de Gauss-Seidel com relaxação. Né? E a gente pode ficar repetindo várias e várias vezes isso até que tanto psi e zeta
a gente tem a convergência dessas quantidades. Em posse de psi e zeta convergidos, a gente pode fazer gráficos dessas quantidades, mas a gente pode obter o campo de velocidades, ou seja, u e v, tomando as derivadas pertinentes de psi, que vão ser derivadas numéricas, né? Então, essa é uma visão geral de como que vai ser o programa de vocês. Como sempre, eu vou pedir que vocês olhem o PDF com o enunciado do projeto para saber exatamente que quantidades, que gráficos, que resultados vão ser pedidos e que vocês precisam incluir no relatório.